Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao relançamento do Curta na Kombi em Casa, através do nosso canal no YouTube Curta na Kombi. Eu sou o Mara, sou músico e produtor cultural aqui na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, e sou o idealizador dessa iniciativa que faz parte do projeto Curta na Kombi. Para quem não conhece, o Curta na Kombi é um cinema itinerante, que visa contribuir no acesso e na difusão do audiovisual potiguar, oferecendo sessões gratuitas em espaços públicos e comunitários. Por conta da pandemia do coronavírus, tivemos que manter o distanciamento social, e com isso foi necessário reinventar o nosso projeto. Então, criamos o Curta na Kombi em Casa, uma série de 7 entrevistas com profissionais aqui da nossa terra, diretores, produtores, atores e críticos de cinema. Esses encontros foram produzidos de maneira independente, que nos permitiram trazer um pouco da história e da atuação desses realizadores que constroem o audiovisual potiguar. E hoje relançaremos 3 episódios da série Curta na Kombi em Casa, trazendo as entrevistas com Sirhan Félix, Tatiana Lima, Alan Sedraque e Francisco Júnior. Este relançamento foi possível através da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal. E hoje trazemos para vocês a entrevista com o ator e diretor Alan Sedraque e o ator Francisco Júnior. Boa noite, minha gente. Boa noite a todas e todos que estão aí. Nossa entrevista, nossa live. Vou chamar aqui para participar com a gente, então, os nossos convidados da 4ª edição do Curta na Kombi em Casa, que são Francisco Júnior e Alan Sedraque. Vão aparecer aqui agora para dividir essa telinha com a gente, dividir esse momento com a gente. Júnior, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa. Alan, boa noite, querido. Boa noite. E vamos ficando em casa, né? Uhum. Pois a gente vai se cuidando aqui. O pessoal já está acompanhando vocês, viu? Já tem conhecidos, amigos, parceiros de trabalho que estão aqui mandando mensagens, mandando um salve, desejando uma boa live e fazendo acontecer com a gente, né? Somando com a gente nesse bate-papo, porque fazer arte, fazer cultura é isso, né? Ele é um fazer coletivo. A gente tem o trabalho e a proposta do artista, mas o artista também está ali junto com o público, né? São 2 componentes que caminham juntos, são 2 lados que andam juntos, né? Sim. Pois, pessoal, para a gente começar, eu vou apresentar aqui Francisco Júnior, para quem ainda não conhece, que está aqui com a gente hoje. Francisco Júnior, ele é formado em teatro pela UFRN e está cursando dança atualmente. Participou de inúmeros espetáculos teatrais, dentre eles Vidigal, Memórias de um Sargento de Milícias, Neuza Sueli e Soy Eu. Participou do projeto de extensão CRUOR, Arte Contemporânea, desenvolvida no Hospital João Machado, com a elaboração do espetáculo Loucure-se. E no audiovisual, ele marcou presença nos curtas-metragens A Coisa de Fogo, Para Onde os Sonhos Vão, Entre o Sucesso e a Lama. E o trabalho mais recente de Júnior é o espetáculo Lendário Coração da África. E para apresentar o nosso querido Alan, né, eu trago para vocês um pouquinho da trajetória dele. Alan, formado em artes cênicas pela UFRN, com passagem pela Escola de Teatro da Federal da Bahia. Ator, cantor, escritor, professor, produtor e diretor de teatro e cinema. Participou de vários espetáculos teatrais, inclusive no SESI, onde ele atuou como produtor cultural por 4 anos. No audiovisual,
filmes como Caldeirão do Diabo, O Homem que Criou o Diabo, Nós Vale, Vida e Obra de Elino Julião. Produziu seu primeiro filme em 2006, o média-metragem Vermelho Abajur, dentre tantos outros trabalhos audiovisuais. E em 2016, como professor de artes e filosofia, produziu e orientou o Festival de Curtas, que resultou em 15 curtas-metragens produzidos pelos alunos. E seu último trabalho no audiovisual foi o curta independente O Voo do Pássaro Multicor, que é o curta-metragem que a Alan traz aqui para a gente, né? Que vai marcar que essa live marca a reestreia do curta. E é uma trajetória grande dos dois, né? Uma trajetória aí polivalente dessa vida de artista, que eu acho que requer um pouco isso, né? Dessa polivalência e desse movimento todo. Então, parabenizo vocês dois aí pela trajetória e queria também agradecer já a participação, a disponibilidade de Júnior e de Alan em estar com a gente hoje, fazendo esse bate-papo aqui, do Curta na Kombi em casa. Também agradeço muito. Pode dizer. Também agradeço muito pelo espaço. Também gostaria de agradecer, né, e que seja um projeto que esteja apenas no início, né? Tenhamos vários momentos aí especiais. Parabéns mais uma vez por esse projeto tão bonito de vocês, tá? Toda gratidão. Obrigada. A gente que agradece, né? Porque, na verdade, o objetivo desse projeto é justamente fazer a arte chegar um pouquinho mais longe, né? Particularmente o cinema, mas é um processo de realmente democratizar o acesso aí do cinema, da arte, do trabalho audiovisual. E vocês são pessoas importantes aí nessa trajetória, trazem vivências aí que podem somar nesse sentido. Então, a gente está construindo esse caminho juntos aí. E para começar, queria conversar um pouquinho com vocês, né? Já fiz a apresentação para o pessoal, mas queria que cada um pudesse falar um pouquinho a sua trajetória pessoal, assim, os primeiros contatos com esse universo da atuação, né? Como surgiu isso na vida de vocês e como isso se configurou uma profissão, um trabalho, né? Isso surgiu já como uma proposta de trabalho, isso se construiu na vida de vocês, né? Se quiser começar, Alan, pode começar, depois Júnior pode dizer um pouquinho também. Ok. Então, minha história começou na escola, né? Eu tive a oportunidade de ter assim, professores de artes maravilhosos e em 96, 95, 96, eu tive o primeiro contato em sala de aula com teatro e dali eu tinha certeza, a primeira vez que eu ouvi falar o nome teatro e que as possibilidades que o teatro trazia, né, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu vim fazer. Eu estava com 13 anos de idade. E aí eu fui para a escola técnica, e na escola técnica, no Cefet, eu entrei no grupo de teatro e fiquei... Foi o que me segurou terminar o curso técnico, na verdade, foi fazer teatral, para ver como é importante as artes dentro da educação. E aí eu terminei o ensino médio e eu não tinha outra coisa, assim, eu não pensava em outra coisa. Foram 4 anos na escola técnica aí no Cefet, né? Na época, muito, muito importante para a minha vida, porque foi onde eu me encontrei, eu fiz muita coisa, fiz vários espetáculos dentro e viajamos, foi muito bacana. Quando chegou 2000, eu terminei, se agora eu vou para onde? Não tenho outra coisa para fazer. Minha vida é isso, é o teatro, e aí entrei na universidade, logo depois de 2001, foi onde comecei a conhecer outras linguagens, né? Logo em 2002, no primeiro ano da universidade, eu conheci o cinema. E aí eu fiz uns testes para um filme chamado Caldeirão do Diabo, né? Que foi um longa-metragem produzido pelo Edson Soares, que é bem muito histórico, ele tem muitas histórias por trás e tem muita coisa aconteceu, né? Os bastidores que aí dá outra live. E aí foi a minha primeira paixão. E aí eu comecei a perceber
a diferença, né, de atuações, né, a importância que tem respeitarmos cada linguagem. E aí eu fui para a Bahia, esse último ano da universidade eu fui como aluno especial, e lá eu estudei dramaturgia. Porque, na época, o curso na UFRN era artes cênicas e nós não tínhamos dramaturgia. E aí, no finalização lá da disciplina de dramaturgia na Bahia, eu fiz um primeiro roteiro, que foi o Vermelho Abajur, né, que culminou logo depois, em 2006, eu filmando, que tem uma galera massa e amiga, porque na época não existia em Natal editais, não se pensava, assim, eram poucas pessoas que produziam, e eu tive a ajuda, né? Até hoje eu agradeço muito, de uma galera grandiosa, massa, que chegou e disse, bora junto, bora fazer. Né? São amigos aí que aos poucos eu vou contar, como a Camila, como a Carminha, a Carolina Teixeira, que é minha amigaça e que vem fazendo, né, o seu trabalho aí lindo dentro da dança e que topou fazer o Vermelho Abajur. E aí, dessa história de que eu achando que ia ser um curta, virou um média-metragem, porque era a primeira experiência, ficou 35 minutos. E aí daí eu fui me apaixonando, eu fiquei nessa divisa aí entre o teatro e o cinema, e essa história tão amada que eu fui fazendo. E entrei no SESI, em SESI tive a oportunidade, é outro lugar que eu tenho que agradecer bastante, assim, que eu consegui ser produtor cultural no SESI, e aí produzi alguns curtas, mais dentro do SESI, mais institucionais, e logo depois, né, eu fiz agora meu último trabalho, que foi o Voo do Pássaro Multicou, antes de vir embora aqui para o Rio, a mesma galera, os mesmos amigos, que aí a gente poderia ter montado já um coletivo, né? Mas acabei vindo embora para o Rio, e aí foi esse último trabalho que eu tive apoio de pessoas assim grandiosas, todo mundo com outra experiência, e aí eu tive apoio do Senac, do Alecrim, com algumas pessoas amigas aí de Natal, né, professores de lá que eu tive contato, o Marcos e o Marinho, que foram fantásticos, que estão dentro dessa produção diretamente comigo aí. Então é isso, né? A vida vai me levando, eu vim embora para o Rio, e agora que eu tenho o processo educacional dentro do cinema, e a gente vai conversar um pouco mais na frente. Uhum, Tá? isso, eu acho que é bem legal você trazer para a gente essa sua vivência, essa sua experiência do audiovisual nessa articulação com a educação, né? Eu acho que é algo que a gente quer saber, sim, como funciona, como está acontecendo aí para você. E pedir para a Júnior agora contar um pouquinho, né, da tua trajetória, Júnior. Seus Sim, caminhos, seus percursos aí com o mundo da atuação. sim. Então, eu comecei nas artes desde criança muito com a música, né? Eu sempre fui rodeado de muitos amigos que gostavam de música, de tocar, de conversar sobre música. Então, comecei aí. Então, diferente assim do Alan, eu não tive muita sorte de ter bons professores de arte, né? Os professores que eu tinha de arte quando era na ensino fundamental, na escola, geralmente era tipo professor de inglês que sabia desenhar, então eu colocava para ser o professor de arte. Mas eu sempre senti dentro de mim uma necessidade de colocar algo para fora que eu não sabia o que era. Tipo, eu gostava muito de gritar, de imitar os personagens da televisão, mas eu não sabia o que era isso, mas eu expressava da forma que tinha, assim, na escola, né? E no ensino médio, eu tive a oportunidade de conhecer um projeto que se chamava Arte e Ação, que era da Casa da Ribeira, e quando eu tive o primeiro contato com esse projeto, eu senti, caramba, era isso que eu busquei a vida inteira, era isso que eu queria fazer, me expressar, isso que eu queria colocar para fora. Então, depois desse contato com o teatro, foi que eu comecei a sentir de verdade assim quem eu sou. E o teatro, por ser um campo bem amplo, eu tipo, consegui colocar todas as minhas necessidades. Mas aí também, por medo de não conseguir me inserir no mercado de trabalho por causa da desvalorização das artes, eu acabei desistindo por um tempo, depois dos meus 18 anos, de seguir por esse caminho, depois que eu acabei o ensino médio. Aí tentei outra área, fui para a área da edificações,
essa área da construção civil, mas mesmo assim eu não consegui identificar, e eu acabei voltando na universidade para o curso de teatro, né? E o teatro foi onde me abriu várias oportunidades. Comecei a me envolver com outros artistas, a participar de projetos. E foi também nesse período que eu descobri o cinema, o audiovisual. Fiz alguns testes, passei em alguns e outros não, participei de alguns projetos. E tô nessa aí até hoje, já faz mais de 10 anos que eu comecei no teatro. E espero que venha muito mais pela frente. Que massa, Júnior. Eu fiquei pensando numa coisa que você falou, né? Da arte como expressão, né? Da arte como esse lugar onde a gente se expressa, a gente se reconhece, a gente se coloca no mundo. Como isso é importante da gente poder viver isso, né, no nosso corpo e de repente conseguir multiplicar isso. No caso, por exemplo, a Alan está fazendo isso na escola, né? A gente entender que a arte ela é um veículo mesmo da gente se colocar no mundo, da gente transformar o mundo também, né? A arte está muito além do entretenimento, né? Ela é um trabalho também, ela é resistência, é militância, é muita coisa, né? Sim. Sim. E queria aproveitar também, deixa você falando, né, dos seus trabalhos, como você caminhou com a questão da atuação, e aí eu ia pegar o gancho contigo e perguntar sobre isso, né? Como que é para o ator esse trabalho? O teatro, o comercial, o clipe, o cinema, né? Você passou por todos esses lugares. Como que é para você? Como que é para o ator estar nesses lugares? Assim, o que que tem de específico em cada tipo de trabalho? E como que é essa questão da carreira mesmo? Qual desses lugares você vislumbra? Ah, construir uma carreira como ator é mais fácil em tal nicho? Tem mais mercado em tal nicho? Como que é? Acho que, primeiramente, o que vai decidir isso também são as oportunidades, de onde você vai atuar, né? Se você tem um mercado de trabalho, se você tem um ciclo de pessoas ao seu redor que trabalham mais pelo cinema, vai ser mais fácil também pelo cinema. Se você estiver pelo teatro, vai ser mais fácil pelo teatro. Mas cada tipo desse é muito diferente. Tipo, a atuação do teatro, para dar um exemplo, é tudo muito maior, né? Você não tem câmera, microfone, então tudo é bem maior. A voz tem que ser maior, as expressões têm que ser maiores também. No cinema já eu acho tudo muito minucioso, né? É o nosso cotidiano ali que está passando na câmera. Uhum. Né? O clipe também, né? E o comercial também já são outros nichos, outros modelos de trabalho, né? Outros Já formatos, é outra assim. vibe, assim, totalmente diferente, porque tipo um comercial, né? 5 segundos, é tudo muito rápido, então já é outro trabalho. Para o clipe também, um Uhum. exemplo, em 3 minutos você vai contar uma história. É tudo muito curtinho ali, tudo muito rápido. Então é muito diferente. Eu, particularmente, tive muita dificuldade quando eu fui para o cinema, porque eu sempre fui muito do teatro, sempre fui muito grande, do gritar, falar. E quando eu fui para o cinema tentar fazer isso, não, né? Isso tinha que diminuir. Então, eu senti muita dificuldade nessa transição. Mas também é muito legal quando você descobre esse novo plano, quando você começa a trabalhar. Eu mesmo entrei bem por acaso, assim, no audiovisual, fui por convites, né? Mas depois eu fui procurar me especializar na área, fazer cursos, para poder cada Uhum. dia mais é, me conectar com essa área também. Uhum. Massa, bacana. E Alan, né? Queria perguntar um pouquinho para Alan, já que a gente está falando sobre ampliar, né? Esse campo da atuação, né? Sobre expandir. Júnior falou das diferentes áreas, dos diferentes nichos aí dos campos de trabalho do ator. E aí, contigo, Alan, eu queria pensar sobre essa ampliação desse lugar do ator que se torna roteirista e que se torna produtor e que se torna diretor, né? Torna-se ou se descobre também, né? E queria conversar contigo sobre esse caminho, como que foi para você essa transição ou essa composição, na verdade, né, desse fazer teatral como ator e de repente você está ali escrevendo e você está produzindo e pensando com as pessoas, como que foi surgir esse lugar para você? E aí eu também já deixo para você um gancho para falar desse trabalho,
seu na área de educação que tem tudo a ver com produção cultural e produção audiovisual. Sim. Quando eu estava na universidade, né, o campo da atuação já era muito forte, eu já vinha dos grupos de teatro, e aí eu descubro na Bahia, foi na verdade onde teve o início de toda essa paixão, né? Antes eu fiz aqui a experiência com o Caldeirão do Iapo. Quando eu cheguei na Bahia, foi uma oportunidade linda de perceber como a cidade assim, é tão produtiva artisticamente, já naquele período lá no início dos anos 2000, né? E aí eu volto para Natal, 2005, e me vejo nessa necessidade, nessa vontade de ampliar esse nicho de atuações. Eu já tinha feito até algumas experiências na TV antes de ir aí, com comerciais, essas coisas, mas era tudo muito pequeno. É como o Chico falou aí, é uma oportunidade, é no que vinha. E eu não podia ficar esperando essa oportunidade. Né? Eu acho que essa também é uma inquietação dos artistas, assim, que hoje eu vejo o movimento em Natal muito fácil, mas naquele período, todo mundo é uma realidade de sobreviver mesmo, de tentar, entendeu? De tentar mostrar a sua arte. Então, é tentar abrir. Então, quando eu fiz o roteiro e chamei os amigos, né? Porque não tinha nada profissional, eram amigos mesmo, cada um com seus elementos, cada um responsável por uma coisa, como se fosse um teatro, né? O fazer coletivo do teatro, sendo que agora com outra linguagem, que é o cinema, que é algo tudo mais contido. E aí eu fui criando, né? Depois que criei esse roteiro e a gente foi filmar, foi tudo muito, muito comovente. Nesse meio do percurso aí, eu tive a experiência de participar de um filme profissional, né? Eu acho que muita gente lembra aí O Homem que Desafiou o Diabo, que foi filmado aí em Natal, em 2006, e aí era um filme da Globo Filmes, e tivemos testes, assim, uma galera grande da época daí, né, de Natal, os atores fizemos testes, tudo, poucas pessoas ficaram e passamos por vários dias de testes, eu lembro, e aí essa situação, assim, foi determinante, porque quando eu vi, não é, uma produção do sul, do sudeste aqui, tão grandiosa, a estrutura que eles tinham, não é, para a estrutura, por exemplo, que eu já tive vivenciado antes com o Caldeirão do Diabo, as dificuldades que tivemos, e logo depois também outros filmes que eu atuei, né, curtas-metragens, com o meu querido Asclé Pires, que é um produtor aí, foi assim, foi gritante, eu disse, vamos colocar esse filme, bora fazer, né? Foi no sangue mesmo, né? E assim foi toda a minha trajetória. Se eu ficasse esperando um convite, isso, aquilo, outro, eram pouquíssimas produções, a maioria muito ainda dentro do campo do documentário, né? E aí esse trabalho do ator era tão necessário, era tão bacana, e aí eu fui descobrindo, né? Eu entrei em direção, fui escrevendo um roteiro, fui fazendo produção, porque aí você tem que fazer tudo, você tem que produzir o seu trabalho. É uma realidade que eu sei que está um pouco melhor hoje, mas ainda continua muita gente. Eu sei que muita gente, quando quer fazer o seu trabalho, ele tem que produzir, né? Porque senão ele fica, você estagna. E aí foi passando, né? E aí eu fiz esse último roteiro agora do Voo, que é o que nós vamos colocar hoje, foi também nesse sentido. Juntei a galera e bora fazer. Sendo que aí eu descobri a educação. E aí eu tive, um ano antes de vir para o Rio, eu dei aula no ensino médio. E aí foi muito bacana, porque eu fui dar aula para o ensino, para uma galera que estava assim, querendo falar. Né? Eram jovens que estavam querendo falar. E aí eu aproveitei dentro das aulas de arte, como eu tive a oportunidade lá atrás de ter aula de teatro, de ter aula de dança. Por que não? Se eu tinha aquele conhecimento, então levei o cinema para a sala de aula e fizemos mesmo uma estrutura, assim, cada um dividimos as funções dentro daquele projeto de curta, e aí a gente conseguiu produzir nesse período aí, em 2016, foram 15 curtas,
eu não liberei, não coloquei, porque tem as imagens, vocês sabem, né, disso, a questão da liberação, Sim, mas sim. foi assim uma repercussão muito bacana lá na escola, né? E aí eu venho para o Rio e me deparo com uma outra realidade totalmente diferente. Venho dar aula para crianças, né? Estou dando aula para crianças. E eu me deparo agora com o município do Rio aqui, né? A educação no Rio, muito bacana, Sim. porque ele já tem uma organização de festivais, vários festivais para alunos. Não é? Existe um estudo, existem professores de artes que estão se preparando para, de repente, futuramente o cinema entrar como uma linguagem, como uma disciplina, né? E aí eu participei de cursos aqui ano passado, eu fiz um curso maravilhoso de uma cineasta uruguaia, ela veio e compartilhou, porque no Uruguai, criança tem aula, né, desde o primeiro ano de cinema, do estudo da linguagem, não é colocar um filme para assistir e conversar. Eles vão entender todo o processo de construção de um filme. E No aí, ensino esse ano público, vem a isso. pandemia e a gente parou. Mas a construção está nesse caminho aí para construir algo novo aí, nesse processo. É algo para refletir. A educação é muito importante para todos nós. Não podemos falhar. E eu acho que você coloca, né, Alan, para a gente, a cultura como uma dimensão da vida que precisa ser realmente pensada, exercida, cultivada como uma dimensão necessária, né? Assim, a arte é algo que diz de uma dimensão que a gente precisa se expressar, se colocar, se interagir. É uma ferramenta, Sim. né? Isso nos instrumentaliza para o cotidiano. Eu fico É pensando quase a nessa necessidade de ponte. sobrevivência mesmo. Não é? Eu acho que o Uhum. artista sente isso dentro dele. Ele precisa disso. E vai buscar os Porque caminhos. realmente, né? Se a gente for pensar, né, outros saberes acabam tendo uma priorização, né? Você tem saberes, né? Saber Sim, matemática, saber português, saber física, né? Saber química, mas e o saber das artes, né? E o viver as artes, aonde que isso entra e como que isso é pensado como uma dimensão muito necessária para o nosso processo da gente se tornar pessoas mesmo, se tornar pessoas sensíveis, pessoas sim. conectadas, pessoas criativas, né? Que transformam a realidade. E aí, pegando um pouquinho esse gancho que você fez, né, de cultura e educação, né? Você falou aí da tua experiência do audiovisual e da educação, como que isso é um link potente, como que são campos potentes aí, né, de construir vida, de construir expressão. Aí eu queria convidar Júnior também, porque ele tem uma experiência um pouco parecida, mas é da construção da cultura com a saúde mental, né? É o encontro da arte com esse campo da saúde. E aí eu queria que você pudesse dizer também um pouquinho, Júnior, dessa experiência, de como a arte atravessou aí essa área. Foi muito legal essa experiência que eu tive. Acho que foi em 2016 até até o começo de 2018. E foi um projeto no João Machado de Artes, né? Eu participava na época do professor, eu participava na época de um projeto que se chamava Cru Arte Contemporânea. E esse projeto era bem diverso, assim, tinha gente de todos os, né, de teatro, de dança, de ecologia, jornalismo, fotografia. Então, a professora, ela conhecia um psicólogo que trabalhava lá no João Machado, que se chama Pires, e Pires, ele tem, além da formação em psicologia, ele tem a formação em dança. Então, ele sempre teve um olhar muito Sim. ampliado sobre essa coisa da psicologia, não só a saúde em si, mas a arte também como saúde. E elas estão ligadas, mas geralmente a gente separa. Então, ele queria trazer isso para o projeto, e eu entrei mais na área da música. Eu também, além de ator, sou músico. Então, o grupo estava precisando de um músico na época. Eu entrei como músico. E aí, o legal do projeto é porque, como eram áreas bem distintas, a, a diretora do projeto deu autonomia da gente criar e propor, né? Apesar de fazer um curso de licenciatura, eu tinha tido poucas oportunidades de lecionar nessa época. Então foi assim, um desafio enorme, porque eu estava entrando num ambiente que eu não conhecia,
que era onde tinham pessoas com transtornos mentais, né? E foi muito legal porque eu justifiquei muita coisa do que eu acreditava, né? Porque quando eu pensava em uma pessoa com algum problema psicológico, eu já pensava em agressividade, já pensava que eu ia apanhar, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí eu vi que era um lugar totalmente diferente e entendi a necessidade daquelas pessoas, né? E não é só remédio, não é só contenção, mas é de expressão mesmo. Vi pessoas que estavam assim, quase morrendo, e através do contato com a arte puderam ressurgir. Eu fico até emocionado assim de lembrar. De pessoas que não não sentiam necessidade, e depois que a gente trazia uma música, trazia um jogo de teatro, ela começava a falar, começava a sentir vontade de viver novamente. E teve muita cura assim no projeto, né, lá dos pacientes do João Machado. A gente fez um espetáculo itinerante para as pessoas também conhecerem os cursos do João Machado, porque a gente fala muito sobre saúde mental, fala sobre acabar os manicômios, mas muita gente não conhece aquele espaço, não conhece as pessoas que vivem lá. Eu concordo sim que o manicômio tem que acabar, mas aquelas pessoas, elas, muitas vezes também não têm para onde ir, né? Aquele espaço precisa existir, mas de uma forma diferente. E de uma forma que tragam menos remédios e mais expressões delas, né? Como pessoas. E foi uma experiência incrível. Que massa, que bacana. O pessoal está comentando aqui que está adorando ouvir mais das histórias de vocês, conhecer mais dessa trajetória. Acho que são duas histórias, assim, do ponto de vista de dois profissionais mesmo, né? Aí do ramo da atuação, da produção cultural, mas também eu vejo que vocês multiplicam isso, né, na vida de vocês. Vocês vão deixando essa sementinha da arte como potência, como meio de comunicação, né? Eu acho que Júnior colocou uma coisa legal, né? Da gente reconstruir a nossa maneira de pensar, né? Como que a arte, ela permite isso na gente, ela quebra bloqueios, assim, que a gente mesmo traz, quebra preconceitos, muda a nossa visão de mundo, né? Isso é muito importante em tempos que a gente está vivendo, como esse, né? Que o diferente é atacado, né? Em tempos que a gente está vivendo uma repressão muito grande ao que é diferente, ao que é singular, ao que muitas vezes é tido erroneamente como uma minoria. A gente está vivendo tempos em que a arte, e aí foi outra pessoa que colocou aqui na live e fez um comentário, né? Falou assim: imagina esse período sem arte. E aí eu fico pensando, né? Realmente, esse momento que a gente está vivendo agora, de distanciamento social, de isolamento, o papel da arte, né? O lugar da arte como um lugar de alicerce para a gente, como um lugar de encontro, de fortaleza. Foi o Wade Souza. Wade, eu não sei se eu falei seu nome certo, se eu pronunciar errado, você me desculpa e me corrige, por favor. O Wade falou: imagina esse período sem arte, né? E aí isso me faz pensar outra coisa, né? Imagina esse período sem arte e, consequentemente, sem os artistas. E aí, que valor, que sustentabilidade, que apoio esses artistas estão tendo para continuar produzindo, para se manter nesse momento, né? A gente quer a arte, a gente deseja a arte, mas a gente também está pensando e está construindo meios para que esses artistas continuem trabalhando, para que eles se mantenham e vivam da arte, porque é um trabalho, né? É um trabalho, é uma profissão. E a gente tem agora, né, a lei, o projeto de lei 1075, que é a lei emergencial da cultura. Acho que vocês devem estar acompanhando, muita gente que está aqui na live com a gente está acompanhando também, que está caminhando para o Senado, e é uma lei que ela visa aprovar uma proposta de uma renda básica mensal para os artistas que nesse momento, né, estão com as suas atividades interrompidas, porque o artista ele vive basicamente do público também, né, dos espaços culturais, da rua, do cotidiano e desse contato com o público. E nesse momento de ficar em casa, o trabalho, o fazer deles está sendo extremamente afetado, né? Eles estão vivendo, passando por uma fragilização muito grande. E eles estimam que são 5 milhões de profissionais do setor precisando de ajuda. 5 milhões eu acho que eles conseguiram levantar, porque tem muita gente, né, fazendo arte que não entra nessa conta, né?
E aí eu queria ver com vocês, também foi uma pergunta trazida aqui, foi por Evelyn, falando quais os desafios reais dos artistas e das artistas agora, aqui em Natal. Aí eu vou direcionar um pouquinho para a Júnior, mas depois eu vou querer ouvir de Alan um pouquinho como que é esse desafio do fazer arte. O que você acha, Júnior? Os desafios dos artistas e das artistas natalenses. Eu acredito, para mim, o grande desafio que está sendo atualmente, não, não só agora nesse momento de pandemia, mas há alguns anos, é a falta de espaços culturais mesmo para a população, né? A gente tinha alguns teatros e eles foram fechados, os que funcionam de difícil acesso, e então não está tendo uma movimentação cultural na cidade, não está sendo muito pouco, muito limitada a um específico. Pessoas que são de áreas menos favorecidas acabam não encontrando esse espaço. É como se fosse um espaço que fosse muito rico, apesar de existir, mas é difícil de chegar lá. Então, parece como se não houvesse, né? Então, a maior dificuldade que eu encontro é essa, nem da falta de investimento mesmo parte do governo, assim, dos artistas, de movimentar mais editais, construir novos espaços para as apresentações, para produções audiovisuais, dança, porque a gente tem muita gente talentosa aqui, mas que acaba que não conseguem demonstrar o seu talento. Muita gente também, eu vejo isso nas escolas quando eu lecionei, muita gente talentosa, que não tem um espaço para trabalhar, para se descobrir, a quantidade que eu tive, o Alan teve, a gente, pessoas que também poderiam ter, não tem. E isso fica bem claro. Eu acredito que essas são as maiores dificuldades que eu vejo. Sim, né? No sentido de construir, eu acho que políticas públicas mesmo, né? Que garantam para o artista a produção do próprio fazer artístico, né? Que garantam a circulação dos produtos artísticos, mas assim, o seu trabalho, porque é um trabalho. E a gente vê, por exemplo, essa política de editais, que é algo bem, já acontece assim, não só em Natal, mas no estado, a nível até federal, os editais, mas o que acontece? Isso é temporário, né? São coisas pontuais. E o artista, ele é artista em tempo integral, ele vive disso o tempo todo, né? Não está atrelado àquele edital específico. Então, políticas culturais que entendam, né, o lugar do artista, que compreendam, que incluam o artista como um trabalhador social, né? Que ele tenha condições de estar ali produzindo e que entenda que a cultura também é uma dimensão importante da nossa cidadania, né? Cultura é algo que a gente precisa estar vivendo, cultura é algo que a gente precisa estar produzindo, que precisa estar circulando entre a gente. Então, eu acho que isso que você trouxe é muito importante com relação às políticas públicas nesse sentido, para que a gente garanta a continuidade desse fazer, que ele não precise se vincular necessariamente a um edital ou uma única fonte de financiamento, que o artista tenha um lugar de trabalhador social mesmo reconhecido, né? E queria ver com o Alan também, Alan Potiguar, que agora está no Rio de Janeiro, né? Até para saber se essa transição para o Rio, de alguma maneira, está permeada por essas possibilidades e desafios da vida de artista também, né? Sim. Eu acho que a pandemia veio agora realmente para... É uma forma, acho que todo mundo está refletindo o poder que tem a arte, né? O como ela é capaz de sensibilizar, de entreter também, porque e eu creio, espero, não é? Que tenhamos mudanças mais na frente no campo político e consiga sensibilizar e ver que a arte ela precisa ser um campo profissional, né? Ela precisa ser vista. Parar de romantizar essa visão, é artista e não precisa sobreviver, né? Precisa do seu dia a dia e precisa ser respeitado como uma profissão como outra, não é? Então, que essas políticas públicas cheguem em todos os lugares. Aqui no Rio, não é? Existe uma organização, uma cidade muito maior e tudo, então já estão
já tem uma organização, grupo, mas eu creio que em Natal tem uma dificuldade. Quando se estava construindo, a sensação que eu tenho, né? Já estou 4 anos aí longe da cidade, mas acompanho, né, meus amigos nas redes sociais, tudo, e vejo que quando estava se construindo, se organizando, né, organizando coletivos, a galera começando a aparecer os projetos e tais, chegou agora esse momento que é como se eu sentisse que Sim. voltássemos agora passos atrás e precisássemos agora rever como é que vai ser essa nova forma de sobreviver de arte nesse país. Eu espero que tenhamos Uhum. mudanças realmente firmes. Né? Todo mundo agora está vendo a importância da arte, a importância de se assistir, a importância do cinema. Né? Uma coisa que eu estava pensando essa semana, sabe, Marcelo? Se, gente, já pensou se essa pandemia tivesse chegado na década de 90, por exemplo? Pensando agora no campo do visual, né? Porque hoje a gente tem a tecnologia aqui para se comunicar, para produzir, não é? Quanta gente está Uhum. produzindo coisas aí com o seu telefone, isso, aquilo, outro. Então, me veio muito esse questionamento essa semana, né? Se nós não tivéssemos, aí estaria mais difícil ainda, né? Essa comunicação, esse acesso à arte, né? Principalmente às artes que são audiovisuais, né? Então, é isso. Eu acho que chegou a hora da gente repensar muita coisa creio, espero, eu sou muito esperançoso que nós vamos realmente mudar aí essa visão romanceada da arte, né? Como um bem necessário da humanidade, como é, e que as pessoas precisam, todos os artistas seriam bacanas sobreviver e viver bem da sua arte e tivesse o seu dinheiro certo para se produzir. Uhum. Por isso que eu acho que é uma pergunta que ela é recorrente, assim, é possível viver de arte? Eu acho que ela passa justamente por essa discussão que vocês estão trazendo. Sim, desde que a arte e o artista sejam compreendidos como trabalhadores, né? Desde que isso seja visto como um ofício que precisa dos seus direitos garantidos, que precisa das suas condições de produção, né? A Carolina está colocando aqui, não existe arte sem artista, né? E como que a gente está construindo as nossas políticas públicas, pensando, contemplando, incluindo os artistas como uma classe trabalhadora mesmo, né? Uma classe que gera economia, que faz a economia girar, que gera bens simbólicos, né? Não só materiais no sentido do espetáculo e do filme, mas são bens simbólicos também, né? Que nos ajudam a compreender o mundo que a gente está, a compreender a nossa realidade, a transformar tudo isso, né? Sim. Pois eu acho que é bem nesse sentido, assim, da gente pensar, e como o Alan trouxe, né? Esse período da pandemia, ele está revelando para a gente que viver de arte é construir políticas públicas que possibilitem isso. Viver de arte é a gente militar realmente por reinventar a nossa cidade, as nossas relações, as nossas legislações, o nosso fazer cidadão, que inclua a arte como uma dimensão extremamente necessária, que, na verdade, reconheça o valor, né? Que ela já é uma dimensão da vida, já é necessária, Sim. mas que reconheça o valor dela no nosso dia a dia, né? E eu acho que seguindo um pouquinho o rumo dessa discussão, queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão de representatividade, né? O Curta na Kombi, ele é um projeto que trabalha especialmente com curtas-metragens potiguares, né? A gente tem essa intenção de democratizar o acesso a obras produzidas aqui por produtores locais, né? Fazer o cinema daqui chegar mais longe, porque a gente se ancora um pouquinho nessa questão da representatividade, né? Da identidade sociocultural local, das pessoas poderem se ver também e poderem se reconhecer também como produtores, como pessoas que fazem história, que têm suas trajetórias reconhecidas. E aí eu queria ver, eu acho que eu vou perguntar para a Júnior um pouquinho, começar a falar para a gente sobre representatividade nordestina e negra no cinema. E aí como que você sente, vive isso, como que você percebe essa questão? Então, eu sinto muita quantia de representatividade negra no cinema nacional como um todo, nordestina Uhum. também. Eu sinto que é o que está se caminhando agora, está começando, né? Por exemplo de Bacurau, e
trouxe toda essa representatividade, mas eu sinto muita dificuldade ainda nisso. É, são poucos atores negros. Geralmente, quando nós negros estamos no cinema, é para fazer algum personagem como tipo o bandido, é, é o Uhum. traficante. Aí eu fico sempre me perguntando, e por que que eu não posso ser eu não posso ser o protagonista? Eu não posso ser o cara da classe média também. Porque eu não posso representar também o meu povo de uma forma que seja positiva, não somente negativa. Claro, existe um trabalho também para fazer um traficante, para fazer um personagem que ele é mal visto pela sociedade, mas por que só isso, né? Eu sempre fico me perguntando isso. Sempre o negro tem que ser o estereótipo. E, assim, hoje eu já vejo a coisa caminhando, né? Vejo o filme do Pantera Negra, o Raio Negro, vários filmes, séries, né? Trazendo o tema negro. Eu fico muito feliz com isso, porque nossas crianças hoje podem estar se vendo no cinema sendo representadas. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade disso. Eu cresci sempre Sim. vendo que o negro tá no lugar mais sujo, no lugar mais feio do cinema. Mas também fico feliz de poder ser um ator e estar também mudando a história, né? De poder fazer diferente. Uhum. Mas a coisa está caminhando e eu vejo que futuramente a coisa vai estar caminhando e vai ficar melhor. Eu estou lutando por isso também. E eu acho que é esse trabalho como você está fazendo, né, Júnior? Você fala, eu não pude ter essas referências quando eu era novo, mas você agora está podendo ser referência, né, para outras crianças, né? Meninos e meninas negros que estão vendo em você a representatividade e estão podendo, sei lá, sonhar, se projetar aí como atores do audiovisual, do clipe, do cinema, né, do teatro mesmo. E como a arte, mais uma vez, eu acho, reiterando, como a arte ela traz essa potência da gente questionar as construções sociais que a gente tem, né? Questionar esse lugar social que o negro ocupa no nosso Brasil, né? Que vem aí de um racismo estrutural, que vem aí de uma história mesmo de discriminação e de estigma, como que a arte ela é um instrumento para a gente fazer um enfrentamento disso, né? Para a gente poder questionar, para a gente propor outras formas e reivindicar mesmo direitos. Eu acho que você traz isso de uma maneira muito, muito pungente aí na sua fala, né? Sim. Queria, queria ver com a Alan também sobre essa questão de representatividade. Um potiguar que está no Rio de Janeiro agora também, né? Como que está sendo para ti? Como E, você vê essas questões? olha, quando me mudei para Salvador, quando eu estudei um ano em Salvador, eu já senti um pouco naquela época do preconceito. Imagina, dentro do próprio Nordeste, um ator nordestino, mas o meu sotaque eu já sentia existia uma dificuldade de se inserir dentro daquele mercado ali de Salvador. E aí eu creio que realmente, eu acho que a arte ela caminha junto, né, com o crescimento, né, emocional e social de uma sociedade. E aí, vendo agora esses movimentos todos maravilhosos de resistência, de reafirmação, tudo, eu consigo, assim como o Chico, eu começo a vislumbrar realmente o campo iniciando, né, uma abertura maior dentro do cinema, dentro da TV, né? Daí esses 3 anos que eu estou aqui, e realmente eu me inseri bastante dentro da educação. E esse ano, realmente, eu estava me programando, me preparando para começar a ir para o campo artístico, porque assim foram 3 anos de muitas transformações. Você chega numa outra realidade totalmente, numa cidade totalmente diferente. Você é outra dinâmica. E aí foi um tempo aí para começar agora a me adaptar. E aí, quando eu estava agora me preparando, conversando até com que aqui tudo é muito de agências, questões, né? Ou se você não tem esses grupos, como tem aí em Natal, que é uma cidade menor, e a galera se junta, tudo. Então, são essas dificuldades. Mas eu vejo já uma abertura muito grande das pessoas, até a galera da própria educação, aqui que eu conheço, tudo, dessa discriminação contra a questão, somente do nordestino, né?
diminuída. E a questão do negro, são várias questões, as questões dos LGBTs, né, também, que Sim. vem tomando uma força muito grande. Então, são campos necessários que realmente a arte traz, ela faz esse repensar, traz essa reflexão, e são necessários estarem sendo mostradas, estarem sendo tenhamos esse crescimento aí, espero maior. E eu acho que daqui a um ano, 2 anos, vamos ver aí, eu posso fazer, a gente pode bater um outro papo aqui para ver o que é que aconteceu aqui, como é que foi essa abertura aqui nesse campo, já que esse ano é que eu estou me preparando mesmo para retomar esse trabalho de ator, agora numa cidade onde a dinâmica é outra, onde existe um crescimento enorme, né? Existe uma efervescência artística no campo da atuação bem maior. Uhum. Eu acho que é o que vocês dois trouxeram mesmo, né? Essa questão da arte de abrir espaço para reconhecer que o mundo ele é feito da diversidade e da diferença, né? E que a gente precisa realmente de todas e todos para a gente se construir como sociedade, como grupo, né? Como coletivo. E que é nessa força do coletivo e da diferença que a gente pode se apoiar, é incluindo todo mundo e vendo todo mundo como necessário, como importante, que a gente pode construir uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária, com condições de acesso para todas e todos, né? E Sim. queria ver aqui com o pessoal, deixa eu ver se tem algumas perguntas para vocês, porque a gente já caminhou bem no nosso tempo. Passa assim, ó, gente. Quero ver se tem alguma questão. Pessoal, se vocês tiverem questões, perguntas, já fiz algumas aqui, mas se vocês quiserem colocar para os nossos queridos convidados de hoje, podem escrever aqui. Mariana Furtado está colocando que com educação, cultura e arte, teríamos um país mais lindo. Parabéns por fazer sua parte, Alan, ser um maninho iluminado. Acho que é uma companheira sua dos projetos aí, Alan. Da minha família. Da Mariana. família. Evelyn, que trouxe a questão, que a gente conversou um pouquinho dos desafios, né? Dos artistas e das artistas aqui em Natal, perguntou pra gente como que é. Ela também que é artista, potiguar. Conhecida, querida. Pessoal, Marta Silva, que é minha mãe, que está colocando aqui que é... Beijo, mãe! Que é no coletivo que a gente se fortalece, né? É muito bacana essa ideia, Marcele, do coletivo, né? Eu vi agora a mensagem. Uhum. Eu acho que vai ser um caminho, repensando aí um pouco aí, o que vai ser para frente, né? A solidariedade, a gente já está percebendo que o Brasil só vai sobreviver se tiver realmente, se nós nos fortalecermos na solidariedade. E não vai ser diferente na arte. Ou a galera vai ter que se juntar, vai ter que cada um trazer o seu, né, e juntar para termos aí as obras futuras, pelo menos agora nessa parte inicial, que eu acho que vai ser um pouco difícil essa sobrevivência. E o coletivo, eu acho que é massa, é uma descoberta, é uma criação, é uma forma de fazer muito legal, de união, e tudo isso que a arte já traz, né? Eu acho que esse espaço, né, por exemplo, que a gente está fazendo aqui hoje, é um movimento que ele é um coletivo, né? A gente pode não ser um coletivo institucional, no sentido, né, da palavra, mas somos um coletivo no sentido de a gente está pensando junto, né? A gente está aqui nas nossas frentes de trabalho, a gente está aqui tentando se apoiar, acessível, né? Tentando ser acessível e chegar junto das pessoas e ver esperar que as pessoas cheguem junto da gente também, para a gente poder trocar ideias, para a gente poder repensar esse tempo, né? Como a gente, eu acho que é até contraditório, paradoxal, como que a gente, sozinho em casa, porque muitas pessoas estão sozinhas em casa, né? Como que a gente sozinho em casa consegue ter dimensão do quanto somos coletivos? O quanto a gente consegue ver a necessidade, né, ativar em nós essa necessidade, essa dinâmica de ser coletivo e reconhecer que é uma condição de existência da gente. Que a gente precisa estar em coletivo para existir, né? A gente precisa estar com o outro, com a outra, né? Eu mesmo assim tenho muita dificuldade. Perdão. Pode dizer, Júnior, pode dizer. Então, não, eu ia colocar que eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade
de me adaptar a esse novo mundo online, né, como que a gente está vivendo com quarentena, porque eu gosto de fazer arte olho a olho, tocar, pegar, ver, sentir. Eu realmente eu ainda não consegui me adaptar a fazer arte em casa. A arte que eu falo assim, fazer teatro, fazer dança, eu não estou conseguindo mesmo. Eu Uhum. tô aproveitando esse tempo assim, para tocar muito, eu estou me jogando mais na música, mas fazer teatral tá bloqueado assim, porque realmente eu só consigo fazer pessoalmente. Mas aí a gente vai se adaptando, né? Vai conversando, vai falando, estudando. Esse campo é bem amplo, então a gente tem que se adaptar mesmo. E, e essa questão, né, também, Júnior, assim, a gente é uma situação nova para todo mundo, né? Todos nós, assim, a gente não sabe viver isso. É a primeira vez que está todo mundo vivendo um distanciamento obrigatório, né? Não é uma questão de você estar em casa porque você quer ir o tempo que você quer, é uma imposição. Então, assim, a gente tá fácil, é um Não é acontecimento que a férias gente não tem. programadas. A gente não se programou e a gente não tem repertório, né? A rede social para a gente, ela funcionava de um determinado jeito, num determinado tempo, e agora ela virou outra coisa. E eu concordo contigo, assim, não é fácil, porque não é automático. Ai, eu vou pegar tudo que eu fazia fora da minha vida fora de casa, vou compilar e jogar na tela e vou fazer aqui. Não é assim. A gente não funciona assim, né? A gente não consegue fazer isso. As coisas têm que fazer sentido para a gente. Eu acho que é um pouco isso, né? E a gente está Sim, construindo esse sentido ainda. A gente está explorando, tentando, arriscando, improvisando e tentando achar um sentido possível numa experiência que realmente é de extrema. É uma experiência extrema mesmo, assim, que nos coloca nos limites. A gente está tentando achar um sentido coletivo para tudo isso. E aí a arte também acaba passando por esse processo, eu acho que de se reinventar, né? Que arte é essa que a gente está fazendo online? Como que eu penso isso? Como que eu penso essa interação? Como que eu mantenho o meu trabalho, né, online ou me mantenho conectado com as pessoas? É um processo. Acho que a gente não tem receita nenhuma receita. A gente não tem nada pronto para agora, eu concordo com o Alan. Eu acho que daqui 2 anos a gente vai estar fazendo um momento, eu espero aí que a gente esteja junto, nós três, e aí, assim, a gente vai estar conseguindo avaliar como que esse período permitiu que a gente desenvolvesse, sei lá, outras ferramentas, outras linguagens, outros jeitos de estar em coletivo e se comunicar, mas só depois que a gente passar pela experiência. Por enquanto, a gente está realmente fazendo, né? Experimentando e fazendo o que é possível no nosso cotidiano, com o sim. nosso tempo, com a nossa energia, né? Queria falar para o pessoal só, quem tiver pergunta para fazer, gente, vamos mandar, porque o tempinho da nossa live já está se encerrando. A gente já vai encerrar já já, quem quiser perguntar. Mas antes de encerrar, queria conversar com o Alan, né? Para trazer um pouquinho a questão do curta-metragem dele, do Voo do Pássaro Multicor. Essa live, esse momento nosso de hoje, marca de alguma maneira a reestreia desse curta, né? Então, eu queria trazer um espaço aí para a Alan falar da sua obra, do seu trabalho, falar um pouquinho para a gente dessa reestreia. Toda gratidão aí de vocês, tá? É, então, o roteiro, essa história nasceu, sempre meus roteiros, essas necessidades, nasce de necessidades de coisas que eu vivo, tá? Que eu vivenciei no meu dia a dia. Então, o filme fala um pouco sobre a questão do mal de Alzheimer, né? É uma história bem assim, diferente. É uma ex-palhaça que, na verdade, ela descobre, é uma palhaça de rua e tem seu trabalho e ela descobre que ali, a família descobre que ela está com Alzheimer, né? E aí muda-se essa rotina. E aí tem tudo a ver com momentos de vida que eu passei, né? Eu tive uma avó quando eu morava em Natal e eu vivenciei mais de 10 anos com ela dentro de casa. Então, várias situações até que eu coloco, né, lá no, no curta, são questões que eu vivenciei. Não é? E aí eu trago de uma forma mais lírica, de uma forma mais
mais, né, mais suave, trazendo aí, veio, disse, gente, como é que eu faço, né? Para construir o argumento inicial, se eu tenho que trazer alguma coisa da arte, eu sempre gosto de colocar algum elemento, alguma linguagem, e aí me veio o Chaplin, tudo que esteja relacionado ao riso, ao sorriso, e aí eu disse, poxa, não, vamos criar então essa figura da palhaça, que aí é outro campo que sofre, né, da discriminação, os artistas da rua, vamos trazer essa representação, Sim. e aí construir esse curta, e mais uma vez eu levei para a galera, né, os amigos, consegui nessa época fazer um curso no Senac e conheci o professor que na época ele fazia clipes, né, eu estava fazendo os clipes como exercício de final de cursos, né, de edição. Vou fazer um curso de edição, porque agora eu aprender a fazer a edição. Vou fazer. Fui fazer. Aí antes de vir para aqui, e aí conheci o Marcos. O Marcos, muito entusiasta, e trabalha com clipes, e tem o seu trabalho também. E eu disse, Marcos, eu tenho um roteiro há um ano, assim, bora fazer, bora. Bora, eles não pensou duas vezes, vai ser a finalização. E aí, entrei junto, convidei a galera, meus amigos aí, atores, né, que fosse. Então, tem a Carolina Teixeira, tem a Carminha Dantas, que é uma atriz de uma experiência grandiosa na cidade aí, né, da época de Gesiel Figueiredo. Então traz junto já, ela participou também lá do primeiro filme do Vermelho Abajur, e a Camila, que veio com esse apoio da produção, que ela já vem trabalhando certo tempo com produções, né, a parte de trás, com apoio. E aí veio a necessidade de uma criança, que tem essa relação da criança com essa palhaça, essa criança que vive lá com essa senhora que cuida, e aí veio uma amiga nossa, minha, da Carol, que falou com o filho topou fazer. Então, é uma história muito sensível, muito delicada. E aí eu penso em as locações, que ambiente, né? É o início de todo o roteiro. Eu gosto muito do urbano, eu tenho uma questão muito bacana com a questão urbana. Eu passei minha infância aí no centro da cidade. A minha casa ia da Vigário Bartolomeu até o Beco da Lama. Então, eu vivi a minha infância nessa região boêmia. Então, o primeiro filme, Vermelho Abajur, ele acontece no Beco da Lama e na região da Ribeira e do centro. E esse aí eu disse, vou jogar essa história no Alecrim, vamos pensar o Alecrim, porque eu gosto dessa estética mesmo do sujo, mas que ao mesmo tempo a gente tenta organizar na tela essa ideia. E aí foi. Né? Eu acho que a gente tem essa importância assim, de levar o que as pessoas discriminam, e mostrar, e velar, e dizer, revelar aquilo dali, não, bora repensar e tudo. Infelizmente, quando eu lancei, no final de 2015 para 2016, foi o processo de mudança para o Rio, aconteceu o concurso aqui, eu vim, foi uma loucura, e aí entra mais de novo aquela questão de você ter que produzir o que é seu, e aí é o fôlego que vai faltando depois de 20 e poucos anos de carreira, e você, ai meu Deus, agora depois de produzir a obra eu tenho que agora ir atrás de festivais, de produzir. Gente, é uma outra profissão. É para você ver como é importante cada figura aí dentro. E eu acho que agora, nessa pandemia, com essa necessidade de arte, né, como nós estamos recebendo, acho que foi o melhor momento. E aí, conversando com vocês, você e o Mara, toda a gratidão. Quando eu vi o projeto, disse, gente, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa é essa? Que sacada, assim, tem tudo. Eu gosto dessas coisas que traz, que se diferencia. Assim, poxa, a pessoa criar uma Kombi, um projeto que coloca Kombi, coloca o cinema dentro e vai, né, dar acesso ao cinema do local. Em outro lugar, nós sabemos a realidade do Rio Grande do Norte. Quem mora aí, nós sabemos, né, dificuldade dos cinemas, dos municípios, e assim, fiquei muito feliz quando vocês toparam. Né? Outra vez eu agradecer, e eu quero muito que esse projeto tenha vida, que depender de mim, eu vou falar, onde eu estiver aqui no Rio, eu vou comentar, eu vou, porque é luz, o que traz transformação, o que traz acesso à arte,
a gente precisa mostrar. Então, daqui a pouco o filme vai estar aí, acessível, né, lá no meu canal, com todo o apoio de vocês, o Voo do Pássaro Multicor. São Isso. 15 minutos dessa história muito bacana, tá? Tá eu também comigo, vem comigo desde a universidade, irmão, tá? Que vem colaborando e tudo junto aí com vários trabalhos. Gente, desculpa, eu vou esquecer o nome de várias pessoas aí maravilhosas que nos ajudam, não é? O Asclepiades, o Gabriel Lee, que é um dramaturgo, um escritor, roteirista. Alan, eu acho que tua imagem e tua voz está um pouquinho travada. Tá para você também, Júnior? Para mim, o Alan tá também. Pessoal, a gente está tendo algumas questões relacionadas à conexão, né? Mas tudo muito compreensível nesse contexto de pandemia, que a gente está aprendendo a lidar com essas lives. Eu vou ver se a gente consegue aqui reconectar o Alan para destravar a câmera dele e melhorar o som também. Acho que a gente vai conseguir conectar. Só um minutinho. A gente vê se Aí, volta para ficar com mais qualidade e ele poder agradecer todo mundo que ele quer agradecer, né? Ele está falando o nome de um pessoal, de uma galera. Eu acho importante que vocês se escutem bem, né? Se sintam aí queridos na fala dele. Acho que está carregando aqui. Só um minuto que a gente vai reiniciar para ver se volta. Alan, estou escutando você, mas a voz está chegando um pouquinho longe, travada, e a imagem também está travando um pouquinho. Conectando de novo. Você vai mexer em alguma coisa da conexão? Que eu também não sei se é a plataforma, se é o sinal da internet, né? Acho que ele vai religar, gente. Só um minutinho. Estamos aí. A gente vai sustentando aqui a live. Eu e Júnior seguimos sustentando a live aqui, né? Falando mais um pouquinho sobre audiovisual, aguardando o retorno de Alan. Por falar em audiovisual, Júnior, tem algum último trabalho teu nessa área ou algum trabalho em vista nesse sentido com relação ao cinema? Como que está a tua trajetória dentro do cinema mais recente, assim? o último trabalho que eu fiz foi ano passado. Foi o curta-clipe Entre o Sucesso e a Lama, que é uma versão da música Negro do Drama, do Rato. Foi produzido pelo diretor Álvaro. Sim. Foi um trabalho legal. E foi... Circulou esse trabalho já? Como tá? Esse trabalho já foi lançado, ele já está disponível no Vimeo. Um trabalho muito bacana que eu pude fazer um lutador de jiu-jitsu, porque eu sempre lutei jiu-jitsu, mas eu nunca tinha misturado isso com meus projetos de teatro, de cinema, nunca tinha conseguido juntar os dois. E aí foi a oportunidade de fazer um personagem que era lutador também, e foi muito legal também esse projeto. Sim. Massa. Deixa eu ver se a Alan tá ouvindo a gente, Júnior. Estão me escutando? Tá ouvindo a gente? Agora Show. Sim. Voltou. Estão me vendo? Sim. Sim. Tem um delayzinho, né, gente? Mas faz parte desse universo do virtual. O virtual não vai conseguir comportar tudo, né, das nossas intensidades aí, do que a gente quer dizer. A gente vai se ajeitando, né? Nesse período que você estava reconectando, o Alan, Júnior foi trazendo um pouquinho da última experiência dele no cinema, que é um curta-clipe, né? Se fala, um curta-clipe.
Entre o Sucesso e a Lama, que tem inspiração na música dos Racionais, e ele estava contando um pouquinho para a gente e para a galera como para ele foi interessante participar dessa obra, porque ele pôde viver duas dimensões dele, né? Do ator e do lutador, né? Lutador de jiu-jitsu, que também é algo que é da vida dele, que ele gosta, e ele pôde levar isso para a tela, levar esses dois lugares, essas duas dimensões, estava trazendo isso para a gente. E para a gente poder ir caminhando, pessoal, queria que a Alan foi falando um pouquinho das pessoas que estavam contigo no filme, né? Foi agradecendo o Gabriel, e aí foi quando a sua voz sumiu da gente. Se você quiser retomar o nome dessas pessoas, se você quiser dizer novamente, assim, quem são, quiser fazer alguma referência a Gente, elas, assim, porque fique à é uma galera vontade. que vem comigo, Marcelo, desde lá do início da história, e eu acho que eu tenho só que agradecer, né? Agradecer muito por essas representações, pela luta e por juntar e por sonhar junto, né? Então eu quero agradecer Sim. bastante a todos que participaram, desde o primeiro lá filme até esse, os amigos todos, o Eide Souza, a Carolina, a Carminha Dantas, né? Pessoas que eu sou fã aí, a galera toda do seu trabalho artístico, a Camila, tá? A galera que veio junto, como eu falei lá, né? Do Senac, os meninos do Senac, o André e o Zé Marinho, e o Theo com a Vanessa, e a família toda, a criança, que são nossos amigos que toparam, né, doaram a casa para locação. Foi um verdadeiro coletivo mesmo de partilha, como você bem colocou naquela hora. Não deixa de ser aqui um coletivo de partilha, é o que a gente vem fazendo junto. Né? Eu venho fazendo do teatro e depois junto com o cinema, e a gente vai criando e vem transformando. E aí, nesse período da pandemia, rapidinho só, Marcelo, aí eu venho tentando, né, para a minha arte está sendo a minha grande sustentação, né, durante esse período da pandemia. E aí eu venho criando algumas coisas, venho brincando com essa questão do audiovisual, brincando, né, teatro, mais uma brincadeira de voltar assim, a questão de atuar. E eu venho fazendo agora, fiz, na verdade, agora na última sexta-feira passada, né, eu fiz tipo uma série de 3 momentos, trazendo momentos da pandemia, né, o que nós estamos vivendo, as nossas noias, nossas loucuras, o que isso tem trazendo, mas de uma forma mais humorada, de uma forma mais leve para esse momento, né? Já tá, a gente sabe que cada um, e a gente precisa respeitar como cada um está lidando com isso, que é um momento muito novo. Então eu venho lá, tá lá no meu canal essa série, né? Esses 3 momentos, e vem acontecendo esse mês que comecei a fazer esses vídeos, vem acontecendo umas coisas muito interessantes, assim, muito bacana você se colocar, né, na sua oportunidade fazendo. Então, a Secretaria da Educação me convidou, isso é algo que eu acho que quase poucas pessoas sabem. Então, a Secretaria da Educação me convidou, e já rolou um trabalho agora, né, vão sair alguns livros para o município, para as crianças do município do Rio, e eles me convidaram para fazer, já que vão também fazer umas contações, eles me convidaram para gravar uma contação que vai sair no QR Code, em QR Code. E aí eu acabei fazendo das 5 histórias, 2 vão sair comigo. Então, já fiquei lembrando agora a questão da representatividade, né, do espaço. Eu acho que há 15, 10 anos atrás, com esse meu sotaque, o nosso sotaque tão lindo, a gente, de repente, queria ter dificuldade, não, receberam numa boa, e vão sair agora, essas semanas aí, os livros com essa contação. E essa semana eu fui convidado para fazer agora a abertura de um encontro na Universidade Federal do Maranhão, com contação de história online. Então, essas reinvenções que estão acontecendo, né, um congresso que vai ter lá não sei quantas pessoas, e eles me pediram para fazer a abertura. Então, está começando a aparecer frutos até desse momento da pandemia, né, desse trabalho de atuação, de retornando. Então, eu acho que é isso, são as descobertas que cada um vai tentar fazer aí, né, para levar a sua arte. Sim, sim. Eu acho que tanto no campo das artes, né, quanto no campo da vida em geral, é, essa estratégia de sobrevivência, a gente criar saídas, né? Criar saídas artísticas, criar saídas de trabalho. Eu acho que é o nosso corpo
tentando realmente encontrar um espaço de vida possível, né? Então, realmente vão ter Sim. frutos, né? Eu acho que esse período que a gente está vivendo, muito doloroso, muito difícil para todo mundo, mas algo vai sobrar dele, porque a gente precisa sobrar também, a gente precisa sobreviver e resistir. Então, algo vai se produzir nisso também. Algo que pode ser bem potente, que pode ser coletivo, né? Que pode ser transformador, como você está trazendo, conexões que ampliem o nosso sentimento aí de coletividade, que a gente realmente se veja uns nos outros e a gente vá se ancorando nesses laços que são de trabalho, que são de atuação, que são de conexão das redes com os amigos, né? Que a gente possa ir se ancorando nisso, que é enquanto essa temporada passa, né? Porque ela vai passar. E aí, como que a gente vai estar depois dela? O que a gente vai estar produzindo, sustentando, reivindicando? O que a gente vai estar fazendo depois disso, né? Também é uma pergunta que fica para a gente. Minha gente, queria imensamente agradecer a vocês dois, Júnior e Alan, né, por esse momento tão lindo, que eu acho que essa prosa muito boa, que a gente já foi-se embora com o horário, mas não tem problema, porque o pessoal está aqui junto com a gente, está acompanhando aqui. Eu acho que está chegando no público, está chegando no pessoal essa vibração que a gente está transmitindo aqui, né? Esse desejo aqui de estar junto através da arte, de produzir afeto, vida, encontros, se apoiar mesmo com pessoas assim, como Carolina está colocando, né? Um coletivo de partilha, da gente se fazer coletivo, né? Se sentir coletivo nesse momento. Então, queria imensamente agradecer, parabenizar Júnior, parabenizar Alan pela trajetória de vocês, por essa trajetória aguerrida aí de apostar na arte, de ver na arte um espaço de trabalho, mas também de reconstrução aí do cotidiano, de reinvenção da educação, reinvenção da saúde mental, reinvenção da sociedade como um todo, né? De estar apostando nela como uma ferramenta aí para a gente estar produzindo um mundo melhor, produzindo o um mundo que a gente deseja e dizer que vocês são mais que queridos. E queria também só reforçar com o pessoal que o curta que Alan falou agora para a gente vai estar disponível. A gente vai soltar o link para vocês. É no canal do YouTube do Alan. Então vocês vão poder conferir lá o trabalho lindíssimo que ele contou, super sensível, do voo do pássaro multicor. E a gente também vai seguir as nossas programações, a gente vai seguir conectado aí pelas redes. E queria ver se vocês têm alguma última mensagem para a gente finalizar também, Júnior, e depois Alan. Então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa live, agradecer o espaço do Curta Fundo, achei um espaço muito importante, esse espaço do diálogo para nós artistas. Agradecer o Alan, que eu não conhecia, e um artista super importante para a cena potiguar, apesar de estar morando no Rio. Foi um prazer imenso participar e desejo vida longa ao projeto. Ah, gratidão. Alan, quer dizer mais alguma coisinha, uma Não mensagem tem uma coisa a não final? ser agradecer vocês, agradecer ao Júnior também, como ele bem falou, não conhecia, foi um prazer conhecer, que ele continue sendo essa força, só em aqui já conhecer, vejo realmente a energia, a força que ele traz, que seja firme, vamos continuar nessa luta e quando vou para Natal vamos se encontrar, de repente fazer alguma coisa, tá, Marcelo, também, e toda a gratidão ao trabalho de Sim, vocês, muita força, o que precisar eu estarei, e eu estou aqui no Rio, mas estou totalmente conectado com minha cidade, com meu lugar, é um amor imenso por esse lugar e eu sei que a gente vai vencer, a gente vai sair desse momento, a gente vai ter forças, nós vamos sim transformar isso e vão sair coisas boas. E esse projeto, eu sei que é algo novo que vai vir aí, sinto, espero e continue com toda a sua força, né? Seja o início de um grandioso projeto tão bacana para todos nós, tá? Muito obrigado. Toda a gratidão do mundo. Obrigado a todos que participaram também, tá, ok? Muito obrigado a todos os familiares, os amigos, professores, todo uma galera aqui, muito amiga, muito amada de Natal e do Rio. Obrigado, gente.
Pois eu reitero aqui, pessoal, os agradecimentos de Alan e Júnior, agradecimento a esses dois artistas incríveis, disponíveis, dispostos aí para fazer coletivo, né? Agradeço ao público que esteve com a gente, comentando, participando, curtindo e compartilhando esse momento, para que isso fique registrado como um momento, né? Mas como uma linha eu acho que de parceria e de coletivo que se estende para além dessa live, né? A gente tem a live como um lugar, uma localização aí da parceria, mas que sejam laços que a gente possa se fazer potente, que a gente possa ter um ao outro ali no momento de apuro, no momento de compartilhar trabalho, no momento de ir mais longe, né? Que a gente possa fazer desses laços, laços assim, de solidariedade mesmo na vida, né? Que é o que a gente está precisando tanto, que é o que está mantendo a gente de pé agora, são os laços de solidariedade e de vida que a gente tem. Então, gratidão mais uma vez a vocês, gratidão ao público. Filme de Alan já já disponível aqui no link, a gente vai colocar para vocês. E aí depois a gente vai ter uma próxima semana que a gente vai dar uma paradinha aqui na live, a gente vai interromper porque a gente vai vir com novidades aí na próxima semana. Então a gente vai tirar um tempo aí de planejamento para reconstruir um pouquinho a nossa programação, mas logo logo a gente está em breve. Nos acompanhem nos canais aí das redes sociais. Temos o Instagram, Facebook e YouTube do Curta na Kombi. Sigam, compartilhem. Se quiserem chegar junto para somar, para conversar, a gente está aí para construir junto, tá bem? Um grande cheiro para todo mundo, gratidão e nos vemos na próxima. Se você curtiu essa entrevista, fique com a gente que vem mais por aí. Se inscreve no nosso canal e nas nossas redes sociais para conferir outros episódios da série Curta na Kombi em Casa e também para acompanhar as ações do nosso projeto.